Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Cris Azolin. Hoje nós vamos estar modelando pasta americana. Eu tenho aqui uma basezinha, tá? Como referência para tamanho. Essa base depois vai para um cupcake, junto com o nosso ursinho. Nós vamos estar modelando hoje um ursinho como estes ursinhos aqui, que é um ursinho carinhoso, tá? Esses aqui já estão no canal as aulinhas, tá, gente? O passo a passo todo. E para nós continuar aqui, eu já vou te dizer que na minha pasta americana já tá tingida e já tem CMC, tá? Então é muito importante que você coloque CMC na pasta para que ela tenha uma certa estrutura que a gente precisa. Para começar, a gente vai separar aqui, eu vou separar duas bolinhas, dois pedaços de massa, uma um pouquinho maior e uma um pouquinho menor, tá? Então, eu não dou medida peso aqui, porque vai depender da sua base que você tá usando. Então, eu tô fazendo aqui, ó, conforme a minha base do meu cupcake. Se for para um bolo, é um pouquinho mais. Se for para uma coisinha menor, um docinho menor, é um pouco menos. Bom, aqui é só pra gente ter a referência, tá? Então, essa menorzinha vai ser a cabecinha do ursinho e a outra vai ser o corpinho dele. Para começar, primeiro a gente vai na bolinha. Depois da bolinha feita, a gente faz essa marcação dos olhinhos, né, que a gente chama, com o dedinho. Lembrando, gente, a parte da unha, o lado da unha da gente, do dedo da gente, fica virado pro lado da bochechinha, tá? Isso faz diferença depois aí no formato da cabecinha, tá bom? Então você fez a marcação, eu dei uma achatadinha ali. E a gente vai modelando, se precisar a gente puxa um pouquinho mais a bochecha, a parte da boquinha, dá mais uma regulada ali na parte dos olhinhos. Esse daqui ficou bem legal, que eu gosto dele, que dê pra ver que tem uma bochechinha, mas não tão saliente. Eu peguei um pedacinho de pasta americana branca, agora para fazer a parte do focinho, tá? Para colocar a boquinha e o narizinho. Eu peguei, conforme o tamanho da sua cabecinha, você vai analisar e vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha você vai achatar e vai estar colando com colinha CMC, bem na parte ali onde que vai o narizinho, tá? Feito isso, ali o pozinho na minha bancada, a gente é amido de milho para não grudar na minha mão a massinha, tá? A pasta americana. Feito isso, a gente vai fazer a marcação da boquinha. Pode ser com uma esteca, pode ser com um palitinho de dente. Vai fazer a marcação da boquinha com o que você tiver aí. No meu caso eu tenho um palito, né, um canudinho. E aqui eu peguei a mesma cor e a gente vai estar fazendo o narizinho. Ou eu posso cortar um coraçãozinho bem pequenininho, ou eu posso fazer desse jeito que a gente está fazendo aqui. Duas coxinhas bem pequenininhas e quando for colar, a gente ajeita para que forme um coraçãozinho, tá? Então, eu fiz duas bolinhas pequenininhas. Das duas bolinhas, eu formei duas coxinhas bem pequenininhas. E as duas partezinhas gordinhas ficam para cima. E as partezinhas bem mais finas da coxinha ficam para baixo. E assim a gente consegue formar um coraçãozinho. Aí, a gente posiciona e dá uma leve achatadinha. Só para colar bem ali e unir essas duas partezinhas para que ela fique uma só. Feito o coraçãozinho, que é o narizinho, a gente vai estar fazendo aqui a técnica do olhinho. Eu vou repetir aqui, gente, se você costuma pintar, você pode estar utilizando aí o corante em gel branco para fazer essa bolinha branca. Então, tu espera secar a tua peça, espera a tua carinha secar, e daí vai lá e faz a pinturinha, né? Com um pincel pequenininho, macio, pinta os olhinhos. Senão a gente vai estar fazendo essa técnica aqui, que é fazer duas bolinhas pequenininhas, ovais e brancas, e duas bolinhas bem pequenininhas pretas, que vai ser a partezinha preta do olho. Eu gosto muito particularmente dessa técnica, tá? Até porque quando a gente pinta, se a gente borra, aí a gente tem um problema maior. E aqui não, se a gente colar errado, ficar numa posição ruim ou no tamanho errado, a gente remove e faz de novo. Então é muito mais prático, mais fácil, né? Aqui eu posiciono os olhinhos bem acima ali do narizinho, tá? Então terminou o narizinho, coloca os olhinhos
eu tô tentando te mostrar a posição, tá? Então, ali bem na pontinha do nariz, do coraçãozinho, eu tô colocando o olhinho esquerdo e o direito, tá? Bem nas pontinhas, logo acima. Aí fica uma posição bem boa de trabalhar. Eu gosto de colocar olhando pro ladinho, mas poderia ser olhando pra frente, pra baixo, pra cima, tá? Vai depender do que você quer. Uma coisa importante de eu falar, a gente vai estar fazendo a sobrancelha aqui. E para fazer a sobrancelha você vai fazer uma cobrinha com a pasta americana já tingida de preto, uma cobrinha bem fininha, e eu gosto de pegar as beiradinhas, tá? Poderia estar pintando? Sim, poderia estar pintando, mas é o mesmo problema aí que eu já falei, tá? Então eu teria que esperar secar a minha modelagem e vir com o meu corante, fazer ali a marcação, né, com corante, mas se eu borrar, aí nós temos aí um probleminha, porque às vezes fica bem difícil, dependendo de tirar, de remover, acaba danificando a peça. E assim não. Com essa técnica a gente pode remover e refazer, tá? Então a gente vai posicionar na posição que quiser. Aqui são as orelhinhas, para isso 2 bolinhas do mesmo tamanho, tá? Referente aí ao tamanho da sua cabecinha. E a sua cabecinha é referente ao tamanho do corpinho e a base do seu doce. Então, com o tempo a gente vai pegando melhor essa noção, mas é bem tranquilo, tá, gente? E aqui eu tô fazendo eu fiz as orelhinhas ali e eu tô fazendo o cabelinho, a franjinha. As orelhinhas são 2 bolinhas e daí se tu não tem um boleador para fazer a marcação da orelha, faz com o dedinho, tá? E para fazer o cabelinho, que é a franjinha, tu vai fazer 3 coxinhas pequenininhas, bem simples. Eu vou voltar aqui na sobrancelha para te falar o seguinte. Muito cuidado na posição da sobrancelha. A sobrancelha é o principal que vai determinar, é a parte principal do rostinho que vai determinar a expressão do seu ursinho. Então, se você colocar a sobrancelha em uma posição, ele vai ficar brabo, ou triste, ou zangado, sabe? Então, cuida bem qual é a expressão que tu quer dar. Como é uma festa infantil, que nem nos 7 anões, quando a gente vai fazer, tem o zangado, né? O zangado a gente faz brabinho. Então a sobrancelha é bem diferente, tá? Aqui eu colei com colinha CMC, gente, as orelhinhas, e agora nós vamos estar colando a franjinha do ursinho. Eu quero te lembrar que esse ursinho você consegue fazer só na mão, todo ele, tá? Todos os ursinhos, na verdade, qualquer modelagem a gente pode fazer na mão do início ao fim. É claro que ferramenta ajuda e faz com que o acabamento fique perfeito, tá? E aqui eu tô te ensinando a modelar, porque muitas vezes a gente precisa de ter um arsenal de temas diferentes, né, para estar oferecendo aí para cliente. Cada cliente pede um tema diferente e nem sempre a gente vai ter molde. Então, aqui o canal é para isso, tá, gente? Para que você aprenda também a fazer. Dá uma ajeitadinha geral e aqui eu já tô cravando a minha massinha. É uma massa, tá, gente, de cozinha, macarrão, que tá cru. E eu vou fazer essa prensa da cabecinha e o corpinho com esse macarrão depois. Então, importante é você fazer o furinho antes de secar a cabecinha, porque senão depois ela pode vir a rachar, tá? Se tu esperar secar a cabecinha para depois furar, ela pode rachar, pode danificar a tua peça. Para fazer o corpinho, a gente faz a bolinha, da bolinha a gente vai fazer uma coxinha, a coxinha a gente vai dar uma leve achatadinha e vai ficar nesse formato aqui, tá? Gente, a minha mão tá com corante, tá? Corante preto que eu tava tingindo, então vocês me perdoem, não tem muito o que fazer, tá? A mão tá feia mesmo. E agora eu quero lembrar, aí eu vou fazer a barriguinha, o detalhe, a identidade do ursinho, né, que é a barriguinha. E a laranjinha é um arco-íris, né, gente? Pelo menos foi o que eu encontrei, mas às vezes, muito dos casos, a gente vê bem trocado isso. Então, assim, eu fui pela referência que eu achei que era a verdadeira, mas sempre dá uma pesquisada antes. Eu acho que não tem problema se caso esteja errado, porque é só para representar mesmo. Mas você tenha cuidado aí na hora de ver quem é quem, né? O ursinho azul tem um desenho na barriga, o rosinha tem outro, o laranjinha tem outro. Então são muitos ursinhos e eu não sei nem os nomes deles. Comenta aqui embaixo se você sabe, já coloca aí os nomezinhos. Para fazer essa parte da barriguinha, a gente estirou a massa bem fininha e fez um corte redondo. O Cris, eu não tenho cortador.
Beleza. Se tu não tem cortador, faz uma bolinha bem redondinha e achata, achata, achata bem, tá? Achatando bem, ela vai ficar tipo que a gente fez lá o focinho, aí você vai estar colocando aqui. Agora eu tô fazendo uma outra basezinha que é para montar o nosso arco-íris, tá? Então essa basezinha branca aí é só para nós montar o arco-íris. A ideia é que ela não apareça depois, tá? Então eu vou fazer aqui várias cobrinhas de várias cores, tá? Das cores do arco-íris aqui, para ficar bem chamativo. E enquanto isso eu vou te dizer o seguinte: sempre lembre de olhar a descrição no final do vídeo, tá, gente? Então terminou o vídeo, vai para a descrição aqui do vídeo. Sempre tem alguma coisa bem útil para você, tá? Quando às vezes é uma aula, às vezes é o link da playlist completa, o link de uma outra playlist que pode te interessar, um e-book gratuito. Tem o nosso e-book pago das texturas. Gente, você tem que conhecer, esse e-book tá fazendo o sucesso, tá? Porque tá aí quebrando o galho das confeiteiras do dia a dia, né? As gurias estão amando, assim como eu amei quando eu descobri a técnica, porque tenha noção, né, gente? Eu já tinha gastado mais de R$ 400 só em textura. Quando eu descobri isso aí, agora eu tenho textura para dar e vender, como se diz. Então, não interessa qual a textura a cliente peça, eu tenho. Então, dá uma olhada na descrição, provavelmente eu vou deixar aqui, se ainda tiver em promoção, o nosso e-book das texturas. Você viu que eu colei todas, né, as tirinhas que eu tinha feito, e daí eu dei uma achatadinha para colar bem, e agora eu tô tirando o excesso da nossa base branca, tá? Então, perfeito, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Cris, eu nunca fiz uma modelagem, será que eu consigo fazer direto esse ursinho? Consegue, tá? A minha primeira modelagem, na verdade, foi o ursinho, o Soneca. O ursinho Soneca é um ursinho que dorme muito, né? Como o nome já diz, ele é o ursinho Soneca. Tem ursinho marinheiro, tem ursinho baloeiro, aí tem ursinho Soneca. E foi o que eu fiz. E eu acho, na minha opinião, que a melhor modelagem para treinar, para aprender, são ursinhos, porque eles são muito fáceis, muito prático, muito fácil, não precisa muita coisa, tá? Com as bases geométricas a gente consegue estar fazendo o ursinho inteiro aí. Olha só que bonitinho, tá? Então nós já temos o arco-íris, que é a identidade da ursinha, ou do ursinho, não lembro. E aqui eu vou estar colando o corpinho na base e vou estar colando a cabecinha no corpinho. Eu já tinha feito o furinho nas duas partes e agora eu vou passar a colinha CMC no meu macarrão também, para que fique bem coladinho, tá? É necessário? Gente, eu confesso que eu já fiz várias vezes sem precisar do macarrão, só colando com CMC a cabecinha, quando é peça pequena, tipo essa daqui, tá? E nunca deu problema, mas pense em chegar, quando é para uma cliente, pense em chegar na mesa ou no transporte e cair a cabecinha. Não dá, né? Então a gente prefere tá se resguardando desse perigo aí, tá? Então a gente vai colar assim, vai botar o macarrãozinho sim, não custa nada. Tem muita gente que usa o palito de dente. Quando isso é feito, a gente geralmente avisa para cliente, tá? Porque às vezes as crianças comem toda essa modelagem. Então tem que estar cuidando, né? Quando é o macarrão não tem tanto perigo, mas quando é um palito de dente já é mais perigoso, tá? E cheio de corante a minha mão, eu fiz duas bolinhas do mesmo tamanho. Das duas bolinhas eu fiz duas coxinhas pra gente fazer o nosso pezinho, a perninha e o pezinho. Com o meu dedinho eu tô fazendo a marcaçãozinha, tá? E só pra tá virando aí, fazendo o formato do pezinho. Como ele tá sentado, eu não preciso estar fazendo muita... Eu fiz mais a coxinha mesmo, mais fina na ponta, para ajudar. Agora eu ainda vou tirar um pedacinho, tá? Vocês vão ver. Que é para encaixar bem no corpinho, tá? Se fosse de pé, ele não seria tão fininho ali. A coxinha, a ponta da coxinha não seria tão fininha, seria mais parelha, porque daí é uma perninha de pé, tá, gente? Então... salvo essas diferenças, aqui eu tô fazendo a marcação dos dedinhos do pezinho com o meu bisturi. Poderia ser uma estilete, poderia ser uma esteca, o que você tiver aí, tá? Então, com o que você tem, você consegue sim modelar. O que você vai precisar realmente
é a pasta americana, o CMC, tá? E os corantes, né, gente? A não ser que queira fazer tudo branquinho. Certo, aqui eu tô tirando o excesso, porque eu vou estar colando ali na basezinha e no corpinho, tá? Então, para ficar um acabamento mais delicado, não tão grosseiro, eu deixo fininha essa parte, e daí eu coloco, eu posiciono abraçando o corpinho, tá? E aí as nossas perninhas já vão estar prontas. Se você tá gostando das aulinhas assim, detalhadas, deixa um comentário para mim e já aproveita e pede uma modelagem. Cris, tu podia gravar para nós, por exemplo, a Branca de Neve, tu podia gravar para nós as princesas, ou o ursinho baloeiro, a Wandinha. Peçam aqui os temas que a gente vai estar gravando, tá? Aí eu aproveito para ensinar também. Quem quer aprender aí, gente, a fazer um bolo inteiro fake, tá? Que eu tô louca para gravar e daí eu tô querendo que vocês me incentivem, tá? E daí já me diz aí que tema vocês querem. Aqui para fazer as mãozinhas, eu fiz também duas bolinhas, duas coxinhas. Das coxinhas eu fiz a marcação para separar a mãozinha. Agora estou achatando as mãozinhas, dando uma apertadinha, né? E a gente tirou o excesso, vai ajeitando, modela se precisar, dá uma ajeitadinha, arruma e separa o dedãozinho, tá? Lembrando que na hora de colar a sua mãozinha, a sua patinha, a mãozinha, né, do ursinho, cuida pro dedão ficar para cima, tá? Para não colar o lado errado, tipo, a mãozinha direita no lado esquerdo e a esquerda do lado direito. Eu errava muito, e ainda erro, na verdade, tá, gente? Então eu sempre tenho que ter bastante cuidado nessa hora, porque eu acabo errando, daí eu tenho que tirar e arrumar de novo. Aqui vai depender da posição que você quer a mão. Então esse corte que eu fiz agora, eu fiz ele desse jeito, porque a posição da mão é assim como você vai ver agora, ó, para baixo. Se eu for fazer para cima, pro lado, para frente, o corte é diferente, tá? Então cada posição tem um tipo de corte que tu vai posicionar lá. Assim que tu posicionar a mãozinha no corpo, tu já vai ver onde é que tu precisa cortar, tá? Então, além de comentar aqui embaixo qual é o tema que você quer, o que você quer que eu grave, quer que eu volte a gravar chantilly, chantininho, também pede aqui. E curte, compartilha com a tia, com a mãe. Aqui eu tô arrumando, tá, gente? Porque não deu muito certo. Então a gente vai arrumando, vai modelando. Compartilha com a tia, com a mãe, com a irmã, com o tio, com o primo, com o sobrinho, para estar ajudando o canal, tá, pessoal? Se tiver grupo aí no Facebook, no WhatsApp, quiser compartilhar, a Cris agradece, tá? Porque assim vocês vão estar me incentivando a gravar cada vez mais. A ideia é chegar num ponto de gravar pelo menos aí uns 3, 4 vídeos por semana, tá? Por enquanto tá complicado. Olha que fofura. É muito fácil, é muito simples, qualquer pessoa assim pode modelar, precisa da pasta americana, precisa do CMC e da força de vontade. Bora fazer, tirar foto e pegar encomenda, tá? Aqui eu tô te mostrando as basezinhas dos meus pães de mel, do ursinho também, tá? Esses são dos ursinhos carinhosos, que foi para complementar o tema. Então aqui foi tudo 2D, tá? A textura, gente, vou dizer de novo que tá aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu curtir, ativa todas as notificações para receber as mensagens e não deixa de conferir aí o nosso e-book e outras coisas que tem aí na descrição para você. Beijo e muito sucesso para ti. Até mais.